Estamos chegando para mais um clamor da madrugada. Talvez uma das experiências mais difíceis da fé seja orar e não perceber nenhuma mudança. Você ora hoje, ora amanhã, continua buscando e aquilo permanece da mesma maneira, permanece igual. Então, começam as perguntas: Senhor, o Senhor está me ouvindo? Por que ainda não aconteceu nada? Por que esta porta ainda não se abriu? Por que essa situação não mudou? Foi exatamente nesse ambiente que Marta e Maria viveram algo extraordinário. Lázaro estava enfermo. Elas mandaram uma mensagem para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Jesus recebeu a notícia. Jesus amava aquela família, Jesus sabia o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que ele ainda permaneceu onde estava por 2 dias. Imagine Marta olhando para a estrada, esperando Jesus chegar. Um dia, nada. Outro dia, nada. Lázaro piorou e Jesus não apareceu até que Lázaro morreu. Mas aqui está a primeira verdade desta madrugada. O fato de você não estar vendo Deus agir não significa que Deus perdeu o controle da situação. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. João capítulo 11, do versículo 3 ao 6. Jesus recebeu a notícia sobre Lázaro e não foi imediatamente. O silêncio não significava que ele não se importava. Havia algo que Marta e Maria ainda não conseguiam enxergar. Existe um detalhe poderoso aqui no texto. João faz questão de dizer: Jesus amava Marta, amava Maria e Lázaro. Então, o atraso não era falta de amor. E isso precisa entrar no coração de alguém nesta madrugada. Você pode estar esperando uma resposta, mas a demora não significa que Deus deixou de amar você. Não interprete o caráter de Deus pela velocidade da resposta. Há orações que recebem respostas rápidas, outras atravessam processos e existem situações que somente compreenderemos depois. Marta achava que Jesus havia chegado tarde. Quando Jesus finalmente chegou, Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Jesus, o Senhor, poderia ter evitado isso. Talvez alguém esteja vivendo exatamente esse sentimento. Deus poderia ter impedido. Deus poderia ter aberto. Deus poderia ter respondido antes. Mas Marta estava olhando para aquilo que Jesus não havia feito ontem. Jesus estava olhando para aquilo que faria agora. Não permita que a frustração com o ontem
impeça você de reconhecer Deus presente hoje. Jesus não perde o controle. Quando nós perdemos as possibilidades, para Marta havia uma solução. Jesus chegar enquanto Lázaro estava vivo. Quando Lázaro morreu, acabou a possibilidade. Mas aquilo que era o limite de Marta não era o limite de Jesus. Nós também fazemos isso. Criamos mentalmente a maneira como Deus precisa responder. Tem que acontecer dessa forma. Essa pessoa precisa fazer isso. Essa porta precisa se abrir. Esse dinheiro precisa chegar em minhas mãos. E quando não acontece como nós imaginávamos, pensamos, agora acabou. Mas Deus não está limitado às alternativas que conseguimos enxergar. Quando você não sabe mais como, Deus continua sabendo. Existem pedras que nós precisamos remover. Quando Jesus chegou diante do túmulo, disse: tirai a pedra. Jesus faria aquilo que ninguém poderia fazer, mas pediu para as pessoas que fizessem aquilo que elas podiam fazer. E isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. Fé não é ficar parado, esperando Deus fazer tudo. Talvez você esteja orando por emprego. Ore, mas continue procurando. Está orando pela família? Ore, mas esteja disposto a conversar, a perdoar e mudar atitudes. Está orando pelas finanças? Ore, mas organize aquilo que está em suas mãos. Está orando por uma direção? Ore, mas esteja atento às decisões que precisa tomar. Não peça a Deus para fazer aquilo que Ele já deu a você responsabilidade para começar. Remova a pedra. O impossível continua pertencendo a Deus. Eu quero, nesse momento, liberar uma palavra profética. Receba essa palavra nesta madrugada. Não insere uma história apenas porque você não consegue enxergar o próximo capítulo. Talvez você esteja diante de uma situação que pareça parada, mas eu quero dizer para você, continue orando, continue fazendo aquilo que está ao seu alcance e continue confiando. Você não precisa saber como Deus fará. Você precisa permanecer fiel enquanto ainda não sabe, porque o silêncio de Deus nunca deve ser confundido com a ausência de Deus. Vamos orar. Pai, oh meu Deus, nesta madrugada, nós chegamos diante de Ti trazendo aquilo que conseguimos falar e também aquilo que não conseguimos explicar. Existem pessoas esperando respostas, esperando portas abertas, Pai, esperando mudanças, esperando notícias. Existem pessoas esperando há tanto tempo que começaram a se perguntar: se Tu ainda estás ouvindo? Senhor, venha fortalecer a nossa fé. Quando não entendermos Teus caminhos, ajuda-nos a confiar no Teu caráter. Visita a nossa vida espiritual. Não permita que a demora esfrie a nossa oração. Que nossa comunhão contigo não dependa apenas das respostas que recebemos. Visita nossas famílias, guarda os nossos filhos, fortalece esse casamento, restaura esse relacionamento, dá sabedoria aos pais, alcança aqueles que estão distantes, traz paz para dentro das nossas casas. Senhor, colocamos diante de Ti a nossa saúde. Venha curar quem está doente e eu profetizo, você está curado, você está curada em o nome de Jesus.
Aqueles que estão enfrentando tratamentos, exames, dores, limitações, sustenta-os e concede sabedoria aos profissionais da saúde. Abençoa a nossa vida profissional e financeira. Abre oportunidades, dá trabalho a quem procura, sabedoria a quem administra, dá direção para esse empresário, microempreendedor, dono da loja, da fábrica, da indústria, do comércio. Ajuda aqueles que enfrentam crises financeiras, dívidas, dificuldades. Que haja responsabilidade, provisão e portas honestas, abertas, Pai. Visita também a nossa vida emocional. Acalma a mente que está preocupada. Fortalece quem está desanimado. Dá clareza a quem precisa decidir e guarda-nos de agir impulsivamente nos momentos de pressão. Senhor, existem também causas difíceis que nós apresentamos nessa madrugada. Esse processo da aposentadoria, do inventário, da herança, da pensão, a perícia, essa causa trabalhista, Pai. Haja, Pai, quantos precisam receber algum dinheiro está bloqueado, está parado, pessoas que não pagam. Vem entrar com a provisão, Pai. Vem agir, venha libertar quem está preso nos vícios. Venha, Senhor, trabalhar naquilo que parece sem saída, aquilo que humanamente falando chegou ao limite. Nós colocamos diante de Ti, não sabemos como, não sabemos quando, mas sabemos em quem nós estamos depositando a nossa fé e a nossa confiança. E enquanto esperamos a Tua direção, mostra-nos também qual pedra precisamos remover do nosso caminho, aquilo que cabe a nós fazer. Dá-nos coragem para fazer aquilo que somente Tu podes fazer. Ensina-nos a entregar. Venha proteger as nossas casas, nossas entradas, nossas saídas, nosso trabalho. Nesta semana, Pai, que nós possamos ser abençoados. Nossas viagens, venha cuidar quem vai entrar em um processo de viagem. Os nossos filhos, os nossos netos, nossos irmãos, as nossas irmãs, nossos pais, nossos avós, todos aqueles que amamos, a nossa família. E nesta madrugada nós declaramos, ainda que eu não esteja vendo, continuarei confiando. Ainda que eu não esteja entendendo, eu continuarei caminhando. Porque o silêncio de Deus não significa ausência de Deus, não significa abandono. Pai, eu clamo por esse irmão, por essa irmã, esse amigo, essa amiga que são semeadores da fé. Venha multiplicar a bênção de Deus na vida de cada um. Venha, meu Pai, abençoar cada um, Pai, nesta madrugada, em o nome de Jesus. Marta pensou que Jesus havia chegado tarde, mas Jesus ainda não havia terminado. Então, antes de concluir que acabou, espere Deus terminar de escrever a sua história. Eu quero que você comente nos comentários, e é no meu privado que você tem que fazer isso. Senhor, mesmo sem entender, eu vou confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém.